Dilma diz que é golpismo usar a crise para tirá-la da presidência. Governo encaminha o pacote ao Congresso na semana que vem e deve reduzir o prazo de duração da CPMF. Chás naturais em grandes quantidades podem fazer mal à saúde. Brasileiro é preso no Egito por tráfico de cocaína. Terremoto de 8,3 graus assusta o Chile. Olá, boa noite para você. Nós começamos essa edição do Jornal da Record com a notícia do terremoto no Chile, que alcançou 8,3 graus de magnitude, ou seja, um terremoto muito forte. Isso foi agora há pouco. O abalo foi registrado próximo da costa de Illapel, ao norte da cidade turística de Valparaíso. Vamos ver as primeiras imagens que mostram o momento do terremoto, do tremor em diversos locais. O governo alerta para o risco de tsunami em toda a costa do Chile e também do Peru e ordenou que toda a população procure abrigos e se afaste das praias. Tremores também foram sentidos na capital do Chile, Santiago. Ainda não há informação de feridos ou de mortos. Daqui a pouco, ainda nesta edição, nós vamos voltar com novas informações sobre o terremoto no Chile, que chegou a ser sentido, reflexos chegaram a ser sentidos também aqui no Brasil. Olha, um aparelho que começa a ser usado aqui no Brasil quer diminuir as transfusões de sangue durante as cirurgias. Essa tecnologia, desenvolvida nos Estados Unidos, calcula exatamente a quantidade de sangue que um paciente vai precisar, evitando assim o uso excessivo, que pode ser prejudicial à saúde. Uma redução em 24% no volume de transfusões de sangue. Tempo médio de internação, de 10 para 6 dias. E o mais importante, uma queda na taxa de mortalidade de mais de 2%. São resultados obtidos com um pequeno aparelho com tecnologia americana. É aqui, neste hospital, referência em tratamento de câncer, que ele começou a ser testado no Brasil. O equipamento é usado em centros cirúrgicos, como este daqui, e também em UTIs. Ele auxilia a equipe médica a monitorar em tempo real a perda de sangue no paciente. E com as informações geradas aqui, transfusões de sangue desnecessárias podem ser evitadas. É uma monitorização não invasiva, parece um prendedor de varal, prendedor de dedo. Não tem nenhuma invasão no paciente e monitora de forma contínua a hemoglobina. Numa operação como esta, o paciente já entra no centro cirúrgico com uma previsão de uso de 3 bolsas de sangue. Com um aparelho, o desperdício ou transfusão excessiva são evitados, o que ajuda tanto na recuperação do estoque de sangue como na do paciente. Gera uma economia. O sangue é um medicamento muito caro. Chá para gripe, chá para cólica do bebê. O conhecimento sobre plantas que curam vem de gerações. Tem chá para tudo, né? Mas a pesquisa de uma universidade de Goiás revela que o grande risco desse remédio natural é virar veneno. O Ariston escapou de uma crise de sinusite com plantas medicinais. Já utilizei essa daqui uma vez e para mim foi bom. A loja onde ele comprou o produto é pequenininha, mas segundo o dono, tem remédio para tudo. Para tudo quanto é problema de saúde que a gente está lidando aí, existe uma erva certa. Até cientistas concordam que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Um inocente chá, se tomado em grandes quantidades, pode fazer mal à saúde. O Departamento de Genética da PUC de Goiás analisa plantas medicinais há 9 anos. Concluiu que em altas doses podem deixar a pessoa doente em vez de curada. Esses produtos podem ser capazes de provocar alterações no material genético dessas pessoas e elas podem vir até a ter câncer em determinadas condições. Até o dono da lojinha de plantas reconhece que o exagero pode fazer mal mesmo. Uma planta também intoxica, ela tem esse potencial, sim. As plantas têm a favor delas a confiança do consumidor. O remédio caseiro só não acredita quem não quiser. Uma pesquisa mostra que mais da metade das mulheres que cuidam dos filhos e da casa não guarda dinheiro e no futuro depende da renda do companheiro. Quem fica muito preocupado em cuidar da casa e dos filhos esquece de se preparar para o futuro. Você guarda algum recurso para a aposentadoria? Não. Não entra dinheiro e fica difícil poupar.
A falta de planejamento financeiro de quem cuida de casa pesa na hora da aposentadoria. Uma pesquisa realizada em 15 países mostra que o fenômeno é mundial e atinge também o Brasil. Por aqui, mais da metade das trabalhadoras do lar não guarda dinheiro e 65% contam com a renda do companheiro na hora de pendurar as chuteiras. Aposentadoria para quem não trabalha pode parecer estranho, até porque as donas de casa não são remuneradas. Mas é preciso lembrar que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. E sem planejamento financeiro, a dificuldade para o idoso pode ser maior. O governo poderia incentivar programas de educação financeira, tornando esses trabalhadores do lar aptos para poupar dinheiro. Rose é uma exceção à regra. Ela largou o emprego com carteira assinada para acompanhar o crescimento do filho, mas nunca deixou de contribuir para a Previdência Social. A dona de casa é a pessoa que trabalha 24 horas. Ela é que merece uma aposentadoria. Na cidade gaúcha de Caxias do Sul, uma cena impressionante. Uma barreira de nuvens cobriu a cidade. Meteorologistas disseram que a mudança brusca do tempo foi provocada pela entrada de uma frente fria que levou muita umidade à serra. Depois do nevoeiro, choveu forte na região. Em Salvador, bombeiros tiveram muito trabalho para retirar uma cadelinha que ficou presa numa vala durante 3 dias. Depois do resgate, teve até comemoração. Em Santa Luzia, interior de Minas, a câmera de segurança registrou o momento em que o entregador chega de moto no posto. Assim que ele para, um carro surge e atropela a moto. O entregador consegue escapar, mas a moto ficou destruída. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp, 989333150. Um casal da Suécia que fazia uma viagem de bicicleta pelo mundo foi atropelado numa estrada no interior do Acre. A mulher não resistiu. As fotos foram tiradas logo depois do acidente. Emil Bonner, de 25 anos de idade, e Johanna Charlotte Eklof, de 26, foram atropelados na BR-317, na altura do município de Epitaciolândia, interior do estado do Acre. O casal sueco fazia uma viagem de bicicleta pelo mundo e publicava imagens dos locais visitados em um blog. Charlotte não resistiu aos ferimentos. Já Emil foi socorrido com traumatismo craniano e está internado no Hospital de Urgência de Rio Branco. Ele está alerta, o neurologista pediu para observá-lo por mais 72 horas que ele vai repetir a tomografia. O motorista do veículo, José Ribamar Mendes Júnior, de 33 anos de idade, prestou socorro e vai responder ao processo em liberdade. Em depoimento, ele disse que dirigia a pouco mais de 100 km por hora, quando os ciclistas atravessaram a estrada. O laudo com as causas do acidente de trânsito deve ficar pronto em 10 dias. A Secretaria de Polícia Civil já entrou em contato com a Embaixada da Suécia em Manaus, no Amazonas, para fazer o translado do corpo de Charlotte. Estamos aguardando apenas eles darem o próximo passo no sentido de trasladar o corpo. A aventura do casal sueco começou em janeiro deste ano, quando eles saíram de Ushuaia, na Argentina. Os jovens pretendiam atravessar as Américas e terminar a viagem no Alasca, nos Estados Unidos. Funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado. A categoria reivindica ajuste salarial e manutenção do convênio médico. A empresa informou que vai adotar medidas para garantir a entrega das correspondências. Em Belém, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha especializada em crimes financeiros. 9 pessoas são suspeitas de comprar e vender dólares ilegalmente. Eles também usavam dinheiro para aliciar mulheres para a prostituição no exterior. O grupo teria movimentado 54 milhões de reais no ano passado. No Rio de Janeiro, o traficante Rafael Alves, conhecido como Peixe, foi preso num apartamento de luxo. No momento da prisão, ele tentou subornar os policiais com R$1 milhão e 15 fuzis. A presidente Dilma entregou hoje unidades do Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo e disse que não vai interromper o programa afetado pelo corte de verbas. Dilma criticou a oposição e disse que usar a crise para chegar ao poder é uma versão moderna de golpe.
Em Presidente Prudente, Dilma entregou mais de 2.300 unidades de moradias populares. A terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida acabou adiada por falta de verbas. Mas a presidente promete que não haverá interrupção. Não vai haver hipótese da gente não continuar o Minha Casa Minha Vida 3. Não há essa hipótese. Mais cedo, em entrevista a uma rádio local, Dilma defendeu as medidas de ajuste e comentou o rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Todos os países foram muito maiores que suas notas e o Brasil é muito maior que a sua nota também. Todos voltaram a crescer e assim vai ser com o Brasil também. A presidente reagiu às articulações da oposição, que tenta dar a largada num processo de impeachment. Essas pessoas, geralmente, elas torcem para o quanto pior, melhor. Esse método, que é querer utilizar a crise como um mecanismo para você chegar ao poder, é uma versão moderna do golpe. De volta a Brasília, a presidente Dilma retornou ao seu gabinete de trabalho no Palácio Planalto, de onde passou o dia monitorando as negociações em torno das medidas de ajuste. O pacote, que ainda nem existe formalmente, será encaminhado ao Congresso na semana que vem e já deve trazer um primeiro recuo do governo. A emenda à Constituição que vai ser enviada ao Congresso prevê a cobrança da CPMF durante 2 anos e não 4, como chegou a anunciar o ministro da Fazenda. Para auxiliares próximos da presidente, Levi se precipitou e adiantou uma posição pessoal que ainda não era decisão de governo. Hoje, o ministro da Fazenda ouviu reclamações do colega da Indústria e Comércio. Armando Monteiro criticou a redução do benefício fiscal para exportadores de produtos industrializados e também a transferência de verbas do Sistema S para a Previdência. A nova CPMF virou um cabo de guerra em Brasília. Planalto, governadores e prefeitos defendem a contribuição. Oposição e representantes das indústrias são contra. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo anunciou que vai fazer de tudo para barrar a nova CPMF. O que o governo tenta é aumentar os impostos e tentando que a sociedade pague o pato mais uma vez. E a sociedade não está afim de pagar o pato mais uma vez. Partidos da oposição, os mesmos que querem o impeachment da presidente, vão no mesmo caminho e lançaram hoje o movimento contra a CPMF. Já os 8 governadores que estiveram no Congresso para pedir apoio à volta do imposto defendem uma divisão com estados e municípios. Eu acho que dificilmente algum governador não precise desses recursos, tanto para a Previdência como para a saúde. O que nós estamos propondo é uma divisão desse aumento e colocando os municípios como beneficiários. O governo federal quer ficar com 0,2% das movimentações financeiras. A ideia é acrescentar 0,18% para estados e municípios. Somando tudo, a contribuição provisória subiria para 0,38%, o mesmo percentual cobrado até 2007. Governadores e prefeitos querem convencer as bancadas estaduais a sensibilizar o presidente da Câmara, que tem se mostrado contrário à proposta. Qualquer solução, ela só pode ser feita em conjunto. E a União não resolveu sequer o dela. O governo não está fazendo o seu sacrifício. O governo não está cortando as suas despesas. O presidente do Senado avalia que o Congresso não está mesmo disposto a aumentar a carga tributária. Renan Calheiros deu até receita para o Planalto cortar mais na própria carne. Eu sugeri cortarmos o número de ministérios para 20 ministérios e cortarmos cargos em comissão. E agora nós voltamos a falar do terremoto que atingiu o Chile agora à noite. Foi um tremor forte, como nós noticiamos aqui na abertura do Jornal da Record, de 8,3 graus. Só para comparar, olha só, as primeiras imagens do momento do tremor, só para comparar, há 5 anos, um tremor de 8,8 graus também no Chile deixou mais de 800 mortos. Por isso, a grande expectativa no momento é por um primeiro balanço de estragos, feridos e principalmente para saber se há mortes. Há informações de estragos em algumas casas. Foi uma primeira informação que o governo chileno reconheceu, mas ainda não soltou um balanço. E as autoridades nos Estados Unidos também estão preocupadas com esse tremor. Por isso nós vamos agora, ao vivo, conversar com a correspondente Heloísa Vilela, que está lá em Nova York. Boa noite para você, Heloísa. A preocupação principal agora é em relação à possibilidade de um tsunami. Parece que o mar já começou a subir em algumas regiões, não é isso?
Exatamente. Boa noite, Adriana. Aqui o governo colocou a população em alerta para a possibilidade de tsunami no Havaí. Se houver a formação de ondas gigantes, elas podem atingir a ilha ainda esta madrugada. Os terremotos são comuns no Pacífico, porque as placas tectônicas se encontram debaixo d'água. Esse terremoto de hoje, de mais de 8 graus na escala Richter, é considerado grave, porque pode causar grandes estragos num raio de quilômetros. Hoje, outros 12 tremores secundários foram sentidos no Chile, alguns de mais de 6 graus. O terremoto mais forte já registrado no mundo aconteceu justamente no Chile em 1960. Ele atingiu 9,5 na escala Richter e matou 5.000 pessoas. Adriana. Obrigado, Heloísa. O Chile é um dos países que mais tem terremotos. E o que acontece é que essa região, como a Heloísa explicou, é uma região que está muito perto do Pacífico, numa área em que os terremotos são frequentes. A equipe do Jornal da Record conseguiu contato com o chileno. Alfredo Atucci está na costa do país, a 200 quilômetros da capital, Santiago, e tenta deixar a região que tem alerta de tsunami para esta noite. A gente já evacuou todo o hotel e o pessoal tá todo mundo nos seus carros e escutando pelo rádio o que está acontecendo. Todo o corpo de bombeiros e polícia já está circulando por todas as casas da costa para fazer a evacuação geral. A primeira onda do tsunami foi anunciada para as 8h30 lá no norte, então a gente tem ainda 20 minutos mais para que chegue cá. A população viveu momentos de pânico e ainda de muita preocupação. E o terremoto no Chile também foi sentido aqui no Brasil. Você vai ver agora que esses estudantes aí deixaram o prédio de uma universidade na região central de São Paulo após sentirem reflexos do tremor. Os bombeiros disseram que receberam mais de 50 chamados da Zona Sul, Leste e também da Grande São Paulo. Veja a seguir, o Supremo Tribunal Federal volta a discutir doações de empresas para campanhas políticas. São Paulo e Rio batem novos recordes de temperatura no inverno e os cariocas aproveitaram o dia de sol. O Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez o julgamento da ação que pede o fim do financiamento privado de campanhas eleitorais. A votação foi retomada depois de 1 ano e meio do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Depois de quase 5 horas, Mendes votou contra a proibição de doações por empresas. A votação está em 6-2 pelo fim do financiamento privado e será retomada amanhã. 3 ministros ainda vão votar e quem já se posicionou ainda pode mudar o voto. No final da sessão, o ministro Gilmar Mendes deixou o plenário quando o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, deu a palavra ao advogado representante da OAB. Direito à palavra. Vossa Excelência pode deixar ele falar com 10 horas, mas não fica... Quem preside a sessão sou eu, ministro. Vossa Excelência está com a palavra. O Rio de Janeiro teve hoje o dia mais quente deste inverno. Os termômetros bateram nos 38 graus. Depois de sofrer com a chuva e o frio de 15 graus no fim de semana, os cariocas viram o tempo mudar e o sol reaparecer num dia lindo. Segundo o Alerta Rio, a variação de temperatura foi de 23 graus na cidade em apenas 3 dias. Os temporais podem trazer transtornos para o sul do país nesta quinta-feira. Uma frente fria no litoral da região provoca chuva forte do interior gaúcho ao sul paranaense. As pancadas são isoladas entre Acre e Pará e da Bahia a Pernambuco. Já em quase todo o sudeste, centro-oeste e interior do nordeste, o tempo fica muito seco e quente. A máxima pode chegar aos 40 graus em Cuiabá. No Rio de Janeiro também faz calor, com 34. São Paulo teve hoje a tarde mais quente do inverno dos últimos 3 anos, com 32 graus. Amanhã faz ainda mais calor, com 33. Em Salvador, máxima de 29. Em Campo Grande, 36 graus. Em Porto Alegre, ainda chove forte e a máxima é de 19. Você vai ver a seguir, brasileiro de 20 anos é preso no Egito por tráfico de drogas e pode ser condenado à pena de morte. E no Rio de Janeiro, a história de 2 adolescentes que dependem de uma vaquinha para participar do Mundial de Bodyboard, um surf de barriga.
Nós voltamos a falar do terremoto que atingiu o Chile agora no começo da noite. Foi um forte tremor de 8,3 graus de magnitude. A população viveu um momento de muito desespero, pânico e agora de expectativa e ansiedade. Primeiro porque ainda não se sabe se há mortos, não saiu um balanço de feridos e, sobretudo, pelo risco de tsunami. O governo, imediatamente após o tremor, soltou um alerta de risco de tsunami ao longo de toda a costa, de todo o litoral do Chile, e muitas áreas foram evacuadas diante desse risco de tsunami. Quem acompanha também o que acontece no Chile é a correspondente Heloísa Vilela, de Nova York. Os pesquisadores, os especialistas em tremores estão acompanhando de lá dos Estados Unidos. Vamos voltar a falar então com a Heloísa Vilela. Heloísa, quais as últimas informações que chegam aí para você? Olha, Adriana, agora há pouco o governo da Austrália divulgou um alerta de tsunami para toda a região sul do Oceano Pacífico. No Chile já existe registro de alagamentos em ao menos uma cidade. Como você pode ver nas imagens, o mar avançou pelas ruas de Concón, transformando as ruas em um verdadeiro rio. Celso, Adriana? Obrigada, Luiz. As primeiras imagens, então, que as ondas subiram realmente. O alerta de tsunami aí na toda a costa chilena, né? E a nossa equipe conversou com um brasileiro que está no Chile. O jornalista Kleber Oliveira falou da capital, Santiago. Já estou aqui morando há 2 anos e esse foi o mais forte que eu peguei. Tá? Já estamos com alerta de tsunami, que a gente está se preparando com o material, com a mochila de emergência. Já estou com água separada, mochila pronta. E os documentos principais no bolso da jaqueta. Nós tivemos vários secundários. Pelo menos, eu senti pelo menos mais 3 na sequência. Dessa vez causou bastante medo. E um brasileiro é preso no Egito acusado de tráfico internacional de drogas. Ele pode ser condenado à pena de morte. Após a prisão, o paranaense Lucas Stormoski se emociona e confessa. Pelo dinheiro, e você não mede as consequências. O jovem de 20 anos foi detido em flagrante quando desembarcou no aeroporto do Cairo. Ele levava 3 quilos de cocaína. Em entrevista à TV local, Lucas disse que foi contratado por R$12 mil para transportar o entorpecente. Falou que eram uns comprimidos, mas eu já desconfiava que era negocinho, que era cocaína. Além de Lucas, outros 4 brasileiros estão presos na mesma penitenciária no Egito. Todos são acusados de tráfico internacional de drogas. Segundo o Itamaraty, um deles é conhecido do paranaense. A Embaixada do Brasil no Cairo já conseguiu um defensor público para cuidar do caso. Lucas pode pegar prisão perpétua ou até pena de morte por enforcamento. Nascido em Foz do Iguaçu, o brasileiro não estudava nem tinha emprego fixo. Nas redes sociais, fotos revelam uma vida de ostentação. A família sabia que ele consumia drogas. Um parente que não quis se identificar disse que todos ficaram chocados com a notícia. Foi um baque muito forte, foi uma decepção, a dor. 2 garotos de um morro da zona sul do Rio estão fazendo sucesso no bodyboarding, o surf com prancha pequena. Amigos deles fizeram uma vaquinha para pagar as viagens para as próximas etapas do Mundial. Eles são amigos e vizinhos. Desde crianças, Sócrates e Mateus foram atraídos pelo mar de Copacabana. A intimidade com as ondas rendeu uma carreira precoce e vitoriosa no bodyboard. Cabe mais alguns aí? Cabe. Quanto mais vir, vai ser bem-vindo. Sócrates, 16 anos, é bicampeão brasileiro. Mateus, 17, já tem 15 títulos. A dupla é o orgulho dos moradores do Morro Pavãozinho, na zona sul do Rio, e da família. Ele realizou um sonho dele e da gente também. Mas é aqui que os meninos passam a maior parte do dia, treinando e se preparando para novas conquistas. O próximo título pode ser o Mundial Pro Júnior. Os amigos criaram um site de arrecadação para garantir a participação deles nas etapas de Portugal e Porto Rico com apoio coletivo. A gente conseguiu mandá-los agora para Portugal e aí, quando eles voltarem, a gente vai começar tudo de novo para mandá-los para Porto Rico. Essa massoterapeuta suíça acompanhou os treinos da dupla e decidiu ajudar. Eles já treinaram tanto que eles merecem agora receber resultado. Com tanto incentivo, Sócrates faz planos. Conhecer outros países, surfar ondas diferentes. Mateus também sonha. Vamos que vamos. O título, se Deus quiser, vai ser nosso. E o Brasil vai estar com a gente.
O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com o Gugu. A equipe do programa foi às ruas mostrar como os homens reagem quando são assediados. E a gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.